Chamar o preletor da noite. Presbítero Rafael, vem com nós. Shalom, igreja. Boa noite. Tem alguém feliz? Com frio? Tem alguém com frio? Glória a Deus. Isso aí, amada igreja, nós precisamos entender que existem algumas estações, nós precisamos passar por elas. Elas são necessárias, são precisas. Amém? Aqueles que puderem, por gentileza, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Gostaria de pedir para vocês abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2. Vamos no verso 36. Atos 2, 36. O João da Granja colocou aqui, já no telão. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Igreja, no ano aproximadamente de 202 anos após a morte de Cristo, existe uma história a respeito de uma mulher jovem, que ela tinha uma posição social muito grande no período que ela viveu. Vai nos dizer que ela se encontra presa e grávida, porque ela decidiu não renunciar à sua fé a respeito do cristianismo. E logo após dado o tempo de amamentação do filho, ela é entregue em um coliseu para ser morta por animais ferozes. E ela fala: agora esse sofrimento é apenas meu. Ela acaba de fazer a amamentação do seu filho e ela se entrega para ser morta para os leões. Vocês não estão me entendendo, ninguém obrigou ela foi de livre e espontânea vontade, porque ela decidiu não negar a fé em Cristo Jesus. Ela decidiu viver aquilo. Ela falou: se vocês podem me matar desse mundo fisicamente, mas eu creio que eu irei de ressuscitar e viver ao lado do meu Jesus. Curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa noite, Deus. Pai, nesse momento que nós possamos ouvir a tua palavra. Oh Deus, eu queria dizer que assim como uma corrente elétrica, ela flui, ela passa diante de um fio, Pai, de um condutor, e leva a energia e leva a luz a um cômodo, a uma casa, a um salão, a uma garagem. Eu queria, Deus, que nesse momento eu possa ser um condutor na vida dessas pessoas, e que teu Espírito Santo, que a tua presença, ela possa fluir através de mim, nesse momento, e que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor já falou comigo no secreto, que eu possa, Deus, dizer exatamente aquilo que o Senhor falou comigo, que nós precisamos ouvir nessa noite, a respeito da tua palavra. Nesse momento nós anulamos, nós paralisamos, nós mandamos, nós damos ordens, ó Deus, porque nós estamos numa batalha, e esse é o momento de nós darmos ordens, e nós damos ordens para que o reino das trevas, ele saia um baita de retirada, nesse momento, e que nada, Deus, mas nada mesmo, tire a atenção dos teus filhos, Pai, nessa noite, que nós possamos ouvir a tua palavra, Deus. A tua palavra, ela seja uma flecha que atinge o alvo, o coração dessas pessoas, no nome de Jesus, amém. Podem se assentar, igreja, no nome de Jesus. O fato aqui contado a respeito dessa mulher não é mentira, é uma verdade. Ela está escrita em alguns livros. E não apenas essa mulher, mas também muitas outras pessoas, elas não tiveram as suas vidas como preciosas.
O texto que nós acabamos de ler aqui no livro de Atos, capítulo 2, 36, está falando a respeito que Pedro, ele acaba de fazer uma pregação, sua primeira pregação após a morte de Jesus, e onde nós sabemos que muitos homens, muitas pessoas, mulheres, crianças, enfim, elas se convertem ao cristianismo. E aqui nós conseguimos enxergar que existe o pontapé inicial da igreja. A igreja de Cristo, ela começa a se movimentar a partir desse momento. E nós bem sabemos que Lucas, ele é o autor e o responsável de iniciar e descrever o início da história da igreja. E nos 7 primeiros capítulos de Atos, nós vamos ver que Lucas está narrando, ele está falando como que tudo isso começou. E nós vamos saber, nós vamos ver que Pedro, ele vai pregar para Jerusalém, e logo após, vem alguém que nós conhecemos, chamado Paulo de Tarso. Ele vai pregar para os restantes das pessoas. Nós vamos ver que o evangelho, ele chega até Roma, e vai ser espalhado daí então. Então nós vamos ver que a igreja aqui, ela dá um pontapé inicial. Ou algumas pessoas dão o título como igreja primitiva. E logo após esses relatos, nós vamos ver que a igreja, o evangelho de Cristo, ele só crescia em Jerusalém. Crescia cada vez mais, ele crescia. E nós vamos ver conversões, assim como dessa mulher, e assim também nós vamos ver que acima pessoas, elas decidem procurar a Pedro e os apóstolos para saber a respeito do que era preciso. Afinal, o nosso Jesus, ele morre por qual motivo? Ele morre para que nós pudéssemos ter salvação. Só que isso só vai acontecer a partir do momento em que eu entendo. Uma pessoa, ela só consegue ser ajudada a partir do momento que ela reconhece que ela precisa de ajuda. Uma pessoa, ela só consegue ir adiante quando ela entende que ela precisa de ajuda. Se você for ver alguns terapeutas, alguns psicólogos, eles vão falar se você quer e precisa de ajuda. Assim como nós estamos ouvindo falar aqui constantemente que o nosso Jesus, a pergunta que ele mais faz: o que queres que eu te faça? E é muito óbvio você falar para uma pessoa que não pode andar, perguntar para ela assim: não precisa perguntar o que queres que eu te faça, você está vendo, ela não consegue andar. Mas talvez o que ela precisa tratar não é algo fisicamente, mas é algo interno. Então nosso Jesus, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Então antes de haver qualquer uma coisa, antes de haver uma mudança, eu preciso reconhecer: eu falhei, eu errei, e eu preciso consertar. Essas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo porque elas se encontraram com alguém que era puro, e a luz, ela vai denunciar o que está nas trevas. E quando eles se encontraram com a luz, eles reconheceram: eu preciso de salvação. E naquela época era uma das piores épocas, de que o mundo pagão estava muito grande, principalmente ali o Jerusalém, que estava em Roma, estava sob o cuidado do Império Romano. E nós sabemos que Alexandre o Grande, ele traz algumas culturas para aquela época, para aquelas pessoas. Eles estavam expostos a isso. Mas o que eu queria dizer a respeito do início da igreja. E nós vamos ver que, como eu disse, que o apóstolo Paulo, ele leva o evangelho de Cristo até Roma. Naquela época existia um imperador chamado Nero. Esse imperador, ele foi alguém altamente cruel. Nós vamos ouvir relatos de que Nero, ele fica sobre um monte assistindo como se fosse uma plateia, ele decide por si colocar fogo em Roma. E a história vai nos dizer que dos 14 bairros que existiam em Roma, 10 foram totalmente destruídos. E ele fica lá observando a cidade de Roma em chamas, tudo pegando fogo, porque ele queria acabar com o cristianismo. E nós vamos ouvir também na história que dos 14, 4 não acontece nada. Eu queria dizer para você, você sabe, perguntar para você, se você sabe quem eram as pessoas que moravam nesses 4 bairros que não aconteceram nada? Nesses bairros estavam morando os cristãos e judeus. Então eu queria dizer para você que no meio do caos, no meio da confusão, no meio de toda a turbulência, quando tudo está desmoronando, o
o nosso Deus cuida dos seus. Esse imperador ele decide colocar fogo em tudo, colocando risco até a sua própria vida, dos seus familiares. Mas o nosso Deus, ele cuidou dos que eram seus. Dos 14, 4 ficaram. E neles estavam morando os judeus, estavam morando os cristãos que estavam se convertendo ao cristianismo. Nós vamos ouvir relatos também a respeito de que esse imperador, ele manda fabricar algumas cruzes de madeira. E eu acredito que naquela época faltou madeira para crucificar cristão. Esse cara ele é tão terrível que ele manda construir cruz. E manda crucificar e colocar fogo nos cristãos. Nós vamos ouvir relatos também que a cidade de Roma, logo após a morte de Cristo, ela foi iluminada durante semanas, porque ele decidiu pregar os nossos antepassados, aqueles que foram precursores do Evangelho, para que nós pudéssemos estar aqui abertamente falando do Senhor. Decidiram pregar eles em postes, jogar piche neles e colocar fogo. Você consegue imaginar que essa rua, ela sendo iluminada por essas luminárias de LED, naquela época Nero decide colocar fogo nos cristãos, para poder iluminar a cidade de Roma. E essas pessoas elas iam abertamente, porque elas decidiram: eu não vou negar o meu Cristo, eu vou não negar a fé, eu não vou negar o cristianismo, porque eles tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Eles não tiveram um encontro com uma religião, mas eles tiveram um encontro com Cristo. E mais adiante eu queria avançar um pouco na história sobre a respeito da igreja, que é apenas uma introdução. Existe alguém lá na frente, muitos anos depois, chamado Constantino. Cara, aos olhos de alguns esse cara não foi terrível, mas eu creio que ele foi um dos piores. Porque ele não matou mais fisicamente as pessoas, ele não estava mandando mais açoitar ninguém, ele não estava mandando mais prender ninguém. Assim como os outros imperadores que foram capazes de mandar matar até os seus próprios familiares, porque eles decidiram se converter ao cristianismo. Então esse Constantino, o que ele decide fazer? Ele fala assim: a partir de hoje, o cristianismo é a religião principal daqui. E logo numa época que o paganismo ele estava crescendo em alta, então ele fala: a partir de hoje, o cristianismo é a nossa religião principal. Aí ele está falando assim, ó: tira todo mundo da prisão. Tira todo mundo da prisão. Devolve os bens para eles. Devolve os direitos civis para eles. Agora eles têm os direitos civis deles, eles têm terras, eles podem fazer outras coisas. Agora, tira os impostos deles também. Esse imperador é muito bom. Não. Ele foi o pior de todos. Só que eles usam uma estratégia que outros não usavam. Não foram capazes. Ele teve uma ideia maligna que outros não tiveram. Porque aos nossos olhos parece bom, mas não foi. Porque as pessoas a partir de então começaram a se converter, não por causa do cristianismo, não por causa de uma transformação, não por causa que eles estavam arrependidos dos seus pecados, mas eles começaram a se converter por causa dos benefícios. Eles começaram a se converter porque agora eu não preciso mais pagar impostos. E eu não vou entrar nesse detalhe, mas nós vamos ver que é aí que dá a introdução ao paganismo, no cristianismo, em algumas religiões. Porque nós vamos ouvir relatos que Constantino ele era um pagão, então ele insere algumas coisas ali. A ideia da mensagem não é falar sobre isso, mas eu queria dizer que quando Constantino ele tem essa ideia maligna de dizer que o cristianismo era a religião principal, dando privilégios, tirando impostos, algumas pessoas não iam mais por causa da transformação. Elas não reconheciam que elas precisam de Deus, que elas estavam afastadas. A igreja agora perde um poder, porque eles foram iludidos por algumas coisas, eles perderam o poder. A igreja daquela época, ela perdeu um poder, não precisavam mais fugir. E aí que nós vamos ver que dentre isso tudo acontece várias ramificações. E algumas dessas pessoas, elas passam a perder o poder. Naquela época, nós vamos ver que quanto mais matavam os cristãos, mais tinham.
mais cristãos eram mortos e mais cristãos eles cresciam. E eu queria dizer para você que assim como naquela época, se eles estão tentando parar você aonde você está, seja no trabalho, seja na escola, seja na sua família, eles estão tentando parar você porque existe um poder dentro de você. Eles estavam tentando paralisar a igreja porque existia um poder dentro da igreja, existia um poder com aquele povo. Nós falamos que há poder. Então eles falam assim, agora nós vamos iludir eles, vamos colocar, esconder o poder que Deus deixou para eles, através de privilégios. Vamos tirar a atenção deles de algumas coisas, e a igreja ela vai parar de crescer, porque nós vamos ver relatos que a igreja crescia. As pessoas eram transformadas, elas preferiam ter a sua cabeça separada do corpo, mas não negavam a sua fé. Hoje, nos dias de hoje, nós negociamos a nossa fé por um cargo de trabalho. Nós negociamos a nossa fé na nossa empresa. E não precisa mais estar dizendo ameaças para nós, falando que nós iremos por uma prisão. Não, nós simplesmente falamos abertamente. Não, tudo bem, eu vou negar o meu Cristo. Não, tá tudo bem, não tem problema, eu prefiro aqui as coisas do trabalho. Mas aquelas pessoas, elas estavam sendo transformadas, e eu queria dizer que você também pode ser transformado. Eu queria dizer para você que se você está sendo perseguida, porque existe um poder dentro de você, que talvez nem você tenha percebido ainda, mas o reino das trevas está investindo para parar você, porque no dia que você despertar, assim como diz a palavra do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós avançamos um pouco mais na história. Eu queria dizer, ainda no livro de Atos, capítulo 2, 46, 47, eu vou ler aqui, tá? Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Igreja, eu queria dizer para você que essas pessoas, elas só eram capazes de entregar as suas vidas porque elas tiveram um encontro verdadeiro com Deus, mas também porque elas sabiam que existia uma igreja que estava em comunhão. Essas pessoas, elas eram capazes de entregar as suas vidas porque elas sabiam que elas tinham pessoas com que elas poderiam contar. Elas não tinham o cristianismo como um status. Nós vamos ver nos dias de hoje que existe os Constantino atual, que ele não precisa mais dizer a respeito que é a religião principal, ou não precisam mais incendiar as nossas cidades, não precisam jogar mais nós em cárceres, mas eles estão confundindo as nossas mentes. Nós vamos ver que existem algumas igrejas que elas estão lotadas, elas têm um estacionamento gigante, muitas pessoas e pessoas famosas passam por lá. Ela é bonita, ela canta bonita, ela fala algumas palavras bonitas, ela pode até tirar lágrimas de algumas pessoas, mas eu queria dizer para você que assim como na igreja da época de Constantino, elas até falam bonito, elas se parecem, mas elas não têm poder. Algumas igrejas, elas estão abarrotadas, são ricas, mas não têm poder, porque não pregam o evangelho de transformação. As pessoas não são curadas, as pessoas, elas entram esperando ouvir uma palavra que confortem a si mesmo, mas não tem um confronto para que haja uma transformação. Nós vamos ver que existem pregadores nos dias de hoje em que eles pedem para que estendam um tapete vermelho, para que eles entrem adentro da igreja. O Constantino do dia atual, ele está falando, ele tirou o foco, ele isolou Deus. Ele pegou Deus e colocou de lado e falou assim: você que precisa ser a atenção aqui. Você que precisa de todos os holofotes. Os pregadores de hoje não estão preocupados com uma conversão.
Jesus deixou de ser o tema central. Perdão, arrependimento dos nossos pecados, eles não são pregados mais nas igrejas. Então nós vamos ver as igrejas lotadas, cheias de pessoas, mas não tem transformação. As pessoas não são curadas, elas não se arrependem dos seus pecados. Elas não têm um encontro com Deus. Nós vamos ver que as pessoas elas estão colocando no seu Instagram que elas são cristãs. Eu não estou falando que isso é errado, não me interprete errado, mas algumas pessoas elas estão colocando porque isso virou um status. Isso virou de alguma forma que as pessoas possam olhar e ver uma mídia através de você. As pessoas estão vendo isso, mas se pedir uma oração, as pessoas não são transformadas. Se pedir uma oração para essa pessoa, ela não tem nada para falar, porque ela não teve uma transformação, ela não teve um encontro verdadeiro. Estão colocando nos seus Instagrams, estão colocando nas suas redes sociais, que elas são cristãs, mas elas não são de fato. Eu não estou falando que nós precisamos ter hoje a nossa cabeça sendo separada do corpo, porque eu queria dizer para você que se a igreja ela fosse mais fiel, ela voltaria a ser perseguida. Nós paramos de ser perseguidos porque nós deixamos de seguir algumas coisas. E voltando para o texto aqui, nós vamos ver que essas pessoas não eram capazes de seguir em frente, porque existia uma comunidade, como a Bíblia está nos dizendo. Existiam pessoas que estavam lá para ajudá-las, existiam pessoas que estavam lá em comunhão. E a palavra comunhão nada mais é que estar relacionado. Você está ter um relacionamento com outra pessoa, envolvendo atividades e estar no mesmo propósito. Nós estarmos em comunhão, unidos em estarmos no mesmo propósito. Eles estavam ali reunidos no mesmo propósito. Não existiam propósitos diferentes, mas estavam no mesmo propósito. Trazendo para os dias de hoje, estar em comunhão é estar em parceria. Você não abre mão. Quem está do seu lado, é você falar assim, aquela frase que estão usando muito agora, falar assim, eles perguntam até onde você iria com determinada pessoa, você dizer assim, até onde eu não sei, eu só sei que eu não voltaria sem ela. Então a igreja naquela época, ela crescia em graça, em sabedoria, dessa forma, eles não abandonavam uns aos outros. Está faltando aqui, nós vamos vender, nós vamos ajudar você, nós vamos orar, nós estamos juntos nessa, eu não vou te abandonar. Essas pessoas tinham o Espírito Santo dentro delas, mas também sabiam, reconheciam que existiam pessoas que estavam orando por elas. Existia uma comunidade que estava orando por elas. Elas sabiam que se elas fossem naquele lugar, elas encontrariam poder, elas encontrariam transformação. Elas encontrariam algo diferente. E o que me deixa triste a respeito disso também é que nos dias de hoje, nós vamos ver que as pessoas também, elas saem mais da igreja por fogo amigo do que contra um fogo inimigo. As pessoas são mais bombardeadas pelo fogo amigo do que pelo fogo inimigo. Nós vamos ouvir uma história a respeito de uma guerra que aconteceu no ano de 1991, onde todos os mortos, 25% das pessoas que foram mortas nessa guerra de 1991, elas morreram por fogo amigo. Então é muita gente, 25%. Quando nós falamos fogo amigo, nada mais é que naquela época eles estavam derrubando alguns aviões, eles estavam disparando algumas munições nos seus próprios aliados, mas não porque eles queriam, mas é porque eles não sabiam, por falta de comunicação, por falta de outras coisas, estratégia. Então, aquelas pessoas eles foram mortos pelos seus aliados, porque eles não sabiam que estavam sendo mortos por eles. Eles não sabiam que aquelas pessoas que estavam transitando ali eram os seus aliados. Então, por isso que nós falamos que os dias de hoje, alguns cristãos, eles abandonam a igreja porque eles são bombardeados pelo fogo amigo. E o que eu quero dizer com isso é que, nos dias de hoje, se você for ver os números, as pessoas abandonam a igreja porque as pessoas que deveriam estar em comunhão, as pessoas que deveriam estar ali na comunidade com ela, ajudando a seguir em frente, são as pessoas que mais bombardeiam, são as pessoas que mais criticam, são as pessoas que mais te colocam para baixo, são as pessoas que não oram por você.
É tempo de nós despertarmos como igreja. É tempo de nós estarmos em um só propósito. E o propósito é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. O propósito não sou eu. Não é a Igreja Batista, não é o pastor, mas é Cristo. Esse deve ser o nosso propósito. Nós vamos ver aqui que nessa mesma época, nesse mesmo tempo, as pessoas em comunhão em um só propósito. Nós vamos ver relatos de que a sombra de um cara estava curando pessoas. As pessoas estavam indo até o encontro dessa comunidade porque sabiam que ali tinha poder, ali tinha transformação. Então a sombra de um cara estava curando pessoas. As pessoas estavam orando por outras e outros estavam sendo curados. Eu queria dizer para você que naquela mesma época pegaram um camarada, colocaram numa bacia gigante, cheia de um óleo fervendo, e nada aconteceu, porque ele estava cheio do poder de Deus. Ele estava experimentando algo que nós não conseguimos enxergar nos dias de hoje. Essas igrejas estavam transformando, e era por isso que os imperadores, era por isso que as pessoas estavam tentando acabar com a vida deles. E é por isso que eu digo que Constantino ele tem algo maligno que ninguém viu, porque ele falou assim, cara, quanto mais eu mato, mais aparece. Mas espera aí, então eu vou parar de matar fisicamente. Eu só preciso colocar uma distração. Eu só preciso colocar uma distração no seu trabalho para você parar de focar em Deus. Eu só preciso colocar uma distração aqui numa rede social para você parar de pensar em Deus. E hoje ele tem muito mais armas, ele tem muitos mais utensílios, ele tem muito mais outras coisas para usar do que naqueles dias. Mas uma coisa que nós não podemos negar é que aquelas pessoas elas estavam sendo transformadas. Nós vamos ver aqui também, só que agora a gente vai dar um salto para trás, para que eu possa concluir a minha mensagem no dia de hoje, porque eu estou falando a respeito da igreja, sobre o poder, sobre nós estarmos em comunhão, que nós conseguimos chegar em outros lugares. Talvez em algum momento você fale, sozinho eu consigo chegar mais rápido, mas eu queria dizer para você que juntos nós podemos ir mais longe. Você já conseguiu compreender e saber que quando você está ao lado de alguma pessoa, ela te motiva, ela te ajuda, desde que ela esteja no mesmo propósito. Você é motivado a chegar mais longe. Se você tem uma empresa e as mesmas pessoas estão no mesmo propósito que você, vocês não sabem o tamanho que essa empresa pode se tornar. Eu vivo essa experiência agora, que quando eu vou fazer alguma atividade física, quando eu vou no final de semana fazer uma corrida e eu vou com um amigo meu, às vezes quando eu vou sozinho eu consigo correr uma quilometragem baixa, mas quando eu estou acompanhado, que nós estamos no mesmo propósito, eu consigo fazer quilômetros, muito mais quilômetros, sem ao menos perceber. Eu queria dizer para você que nós estamos aqui para te ajudar a chegar mais longe. Nós estamos aqui no mesmo propósito para te ajudar e dizer que essa causa ela também é nossa. Nós vamos ajudar você com oração, mas nós vamos se levantar como igreja, não interessados em saber sobre a sua vida, mas interessados em te ajudar a chegar no seu propósito. Eu estou aqui preocupado se você está tendo uma vida com Cristo ou não. Não estou preocupado com a sua vida, mas eu quero te ajudar e também quero ser ajudado. O que eu não consigo enxergar na igreja primitiva é que existiam pessoas problemáticas querendo trazer problemas. Não, elas queriam ajudar, elas queriam resolver problemas. Elas queriam ajudar, é por isso que eu digo em estar em um mesmo propósito. A igreja só crescia por estar no mesmo propósito. E isso tudo só aconteceu porque o pastor ele começou falando algo aqui que já estava escrito, e eu falo, o Senhor não é gente, o Senhor fala umas coisas que eu não entendo o jeito que o Senhor trabalha, mas a palavra do Senhor nos diz que eles só conseguiram realizar todas essas coisas porque antes de tudo mais, eles foram cheios do Espírito Santo. A casa foi cheia do Espírito Santo. Nós vamos ler que Atos 2:4 nos diz:
E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia falar. Nós vamos ver aqui um relato que a igreja só iniciou fazendo todas aquelas maravilhas porque antes elas foram cheias do Espírito Santo de Deus. O nosso Jesus, antes de subir aos céus, ele dá uma última ordem para os discípulos, que eles precisavam pregar o evangelho em Jerusalém e até os confins, Samaria, até os confins da terra. Mas ele fala assim, ó, não saia de Jerusalém, até que antes venha poder do alto. Não saia de Jerusalém até que você seja revestido do poder de Deus. Então aquelas pessoas só conseguiram fazer isso porque elas estavam cheias do poder. Elas estavam cheias do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver que esses apóstolos, essas pessoas, elas eram sujeitas às mesmas paixões que nós, mas eles conseguiram fazer coisas extraordinárias. Então eu queria dizer para você que você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Som. A igreja do Senhor, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. E eu queria dizer para você que talvez naquela época, Constantino, ele conseguiu isolar Cristo, ele conseguiu isolar Deus, ele conseguiu isolar o Espírito Santo de Deus, e eles passaram a não ser mais cheios. Mas nós conseguimos ver que quando essas pessoas eram cheias do Espírito Santo, as pessoas eram transformadas, as pessoas eram curadas. E eu queria dizer para você, é momento de nós buscarmos novamente pelo Espírito Santo de Deus. É momento de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Aí sim a nossa casa vai ser transformada. Aí sim nós vamos ver paralíticos andar. Aí sim nós vamos ver pessoas verem. Aí sim nós vamos ver o poder de Deus. As pessoas não pregam mais dizendo, busque o Espírito Santo de Deus. Talvez você está falando, Deus, mas o Senhor prometeu algumas coisas para mim, não aconteceu. Mas o Senhor disse, fica em Jerusalém até que venha poder do alto. Fique no seu secreto até que venha sobre você o Espírito Santo de Deus. Não saia de Jerusalém até que venha sobre você poder do alto. Eu quero convidar a igreja a clamar pelo Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Talvez o Espírito Santo de Deus um dia ele passou sobre você, e eu queria dizer para você que o Espírito Santo de Deus não é apenas você falar em línguas, não, ele é muito mais. O Espírito Santo de Deus, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar entendimento, ele vai te dar clareza, ele vai te dar visão. Através do Espírito Santo de Deus nós vamos poder acessar outras atmosferas. Aí sim a cura vai acontecer, aí sim o milagre vai vir. Então é momento de nós buscarmos, igreja, pelo Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor, ela precisa ser cheia novamente. A igreja do Senhor, ela precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus novamente. Eu não me importo se as outras igrejas elas estão cheias de pessoas, mas nós estamos nos importando se você está cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos se colocar de pé, igreja, nesse momento.